Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, meu aluno, fala, minha aluna do Objetivo Concursos. Professor Josiel aqui na área com vocês, o seu professor da parte de legislação de trânsito. Estamos aqui nos estudos das resoluções do CONTRAN e nesse momento vamos estudar a resolução 948, de 2022, que vai tratar ali sobre a aposição, de películas retrorefletivas. Eu tenho certeza que você já observou, já viu aí nos caminhões, em alguns reboques, semi-reboques, a parte de uma fita, que fica aí geralmente nas laterais, às vezes até na parte traseira ali do veículo, tá? Umas fitas que tem uma parte branca e uma parte vermelha. Eu vou já mostrar, e com certeza aí você vai verificar que você já viu nos veículos, beleza? Então, uma resoluçãozinha bem tranquila, certo? Vou estar passando para vocês aqui os principais dispositivos. Vou estar mostrando ali dispositivos da resolução, mas ela vai ter ali alguns anexos, E aí eu vou estar mostrando também algumas partes dos anexos para que você entenda ainda melhor essa resolução, beleza? Então vamos aqui para o nosso material, certo? Como eu falei, estamos nos estudos das resoluções do CONTRAN, tá? E aqui a resolução 948 de 2022, ela estabelece os requisitos técnicos para o emprego de película retrorefletiva em veículos, tá? Aqui a gente vai falar de película retrorefletiva. Lembrando, pessoal, não é a parte insufilmes, aquela, fumê que você coloca no veículo, não. Aqui a gente está falando de outra coisa, são películas refletivas. A gente vai entender o que é essa película, certo? A gente vai entender quais veículos eu vou ter a obrigação de colocar essa película. Por exemplo, o seu carro de passeio, ele não vai ter a obrigatoriedade de fazer uso dessa película, certo? É mais uma questão de sinalização para veículos maiores, E eu vou estar te mostrando aqui, beleza? Então, olha só. Vou mostrar logo, matar a curiosidade, ó. A fita é essa aqui, ó. A película retrorefletiva, Ela vai ser colocada aqui, a gente vai ver em que situações nos veículos, certo? Ao longo da parte lateral do veículo, eu vou ter essa fita branca, vermelha, como forma de sinalizar. Por que ela é retrorefletiva? Porque quando incide a luz aqui, ela vai refletir, certo? E aí vai servir para sinalizar esse veículo. Então vamos supor, por exemplo, por que é importante essa sinalização? Vamos supor que aqui seja uma rodovia, certo? E aqui tem aí uma estrada vicinal, por exemplo. Então o que acontece? Você consegue observar, como você está vendo aqui, ó. Vamos supor que seja à noite.
E aí a luz do seu carro está acesa. E aí tem esse caminhão aqui, ó. Esse caminhão está nessa via, certo? Tem um caminhão aqui nessa via. Então aqui ele vai estar lateralizado. Então por ter essa, né, película retrorefletiva, a luz do seu veículo vai incidir nele e você vai observar a dimensão, né? Você tem noção de dimensão. Então isso é importante demais. Às vezes à noite aí o veículo está até estacionado, né? Evita uma colisão no pátio de um posto de combustível. Então esses veículos em grandes dimensões, eu preciso ter noção da dimensão. É igual um ônibus, um micro-ônibus, né? São veículos maiores, então eu tenho que ter ali noção da dimensão. Um carro pequeno, um carro de passeio, você observa, por exemplo, vamos falar no período noturno. Você observa, né, que a dimensão dele, a extensão é muito pequena. Você vê a luz da frente e a luz atrás ali, no pequeno, no curto, né, espaço. Porém, um caminhão, ele é grande, então imagina aí uma bitrem, né, são 3 veículos. Eu tenho o caminhão trator, um semi-reboque, mais outro semi-reboque, por exemplo. Então é muito extenso. E aí no trânsito eu estou indo rápido e para eu ter noção de dimensão, essa fita aí vai ser muito importante. A gente vai ver que essa fita ela tem que ser visível durante o dia e também durante a noite. Né? Se você tivesse o desprazer de verificar, por exemplo, no período noturno, um veículo desse sem esses adesivos, sem essas fitas, você ia ver que é realmente muito complicado. Né? Muito complicado mesmo, beleza? Pronto, então vamos voltar lá no início, né? Olha só, artigo 1º, esta resolução estabelece os requisitos técnicos para o emprego de película retrorefletiva em veículos, com qual objetivo? Com o objetivo de promover melhores condições de visibilidade diurna e também noturna, certo? Então, se a banca aqui tentar restringir, dizer que apenas visibilidade diurna ou apenas durante a noite, aí vai estar errado, certo? A visibilidade, ela tem que ser noturna, né? Mas ela também tem que ser diurna, beleza? Aqui a gente vai falar dos veículos, né, que vão necessitar fazer uso dessa película aí, ó. Artigo 2º, aqui para o artigo 2º, ó. Os caminhões com peso bruto total maior que 4.536 quilos, certo? Então não é qualquer, se a banca disser todos os caminhões deverão fazer uso, aí você já liga aí, né, o alerta. Por quê? Porque é o caminhão com peso bruto total, né, que é o PBT, maior que 4.536 quilos, tá certo? Aí quem mais? Ó, os reboques e semi-reboques, certo? Os reboques e semi-reboques precisam também fazer uso. Os ônibus, micro-ônibus, motorcasa, né, que é o motorhome, aquele que é casa e veículo ao mesmo tempo que o pessoal sai passeando aí pelo mundo, né? E os tratores facultados a transitar em via pública. Então o trator, como regra, ele não precisa, mas se ele for facultado a transitar em via pública, né, aí ele tem que usar. Aí veja só, somente poderão ser comercializados e ter a licença anual, né, os veículos eles são licenciados anualmente, renovada, quando possuírem dispositivos de segurança retrorefletivos, afixados de acordo com as disposições constantes nos anexos 1 e 2 que a gente vai ver. Então, esses veículos aí, pessoal, é equipamento obrigatório, certo? Essa fita vai ser equipamento obrigatório. E eles só podem ser comercializados, né, ou seja, vendidos, ou ter ali o seu licenciamento anual, se tiver a película, né? Se ele tiver a película afixada nas condições que a gente vai ver, tá bom? Beleza? Show de bola. Artigo 3º. Os veículos habilitados ao transporte internacional de cargas e também coletivo de passageiros, de que trata, né, o acordo aprovado pela Resolução Mercosul número 64 de 2008, quando em trânsito internacional, somente poderão circular no território nacional quando possuírem dispositivos retrorefletivos de segurança. Então é aquela coisa, pessoal, por mais que seja um veículo aí, quando ele está em trânsito internacional, ou seja, quando ele está circulando aqui no Brasil, ele vai ter que respeitar essas disposições, né? E a gente até estuda, né, no Código de Trânsito Brasileiro, o capítulo que versa, né, sobre trânsito internacional de veículos, que é aquele veículo licenciado no exterior que está em trânsito aqui no Brasil, ele vai ter que respeitar, né, as disposições aqui do nosso país, aqui do nosso CTB. Beleza? Tranquilidade? Então não é porque ele é licenciado no exterior que quando chega aqui ele vai mudar as regras do trânsito. Não, ele vai ter que se adequar às regras, tá bom? E essas películas aqui
São equipamentos obrigatórios. A partir de agora, quando você sair aí que vê um caminhão, observa. Ele vai ter, se não tiver, ele está errado, né? Ele está cometendo infração de trânsito. Ele vai observar, você vai observar na parte lateral, principalmente, nas bordas laterais. Se for um baú, você vai observar na parte traseira também, tá? Você vai observar essas fitas aí, tá certo? Películas retrorefletivas. Olha aqui, ó, artigo 4º. Os proprietários e condutores cujos veículos circularem nas vias públicas desprovidos dos requisitos estabelecidos nesta resolução, o que é que vai acontecer com eles? Vão cometer infração de trânsito, certo? Vão cometer infração de trânsito, belezinha? Por quê? Porque ele está sem o equipamento obrigatório, certo? Sem o equipamento obrigatório. E aí eles vão cometer infração de natureza grave, certo? Vão cometer infração de natureza grave, sujeito a penalidade de multa e retenção do veículo aí para regularização. Então, conduzir o veículo, pessoal, o seu proprietário desses veículos sem a posição da película refletiva, quando obrigatório, vai ser o quê? Ó? Infração de natureza grave, né? Conduzir veículo sem equipamento obrigatório, né? Ou estando ineficiente ou inoperante. Porque essa fita, ela vai ter que ser trocada, né? Esse adesivo, porque com o tempo, esse veículo anda muito no sol e tudo mais, por mais que tenha aí uma resistência, mas com o tempo essa fita vai perdendo ali a sua parte retrorefletiva, né? Então essa fita, esse adesivo, ele vai ter que ser trocado. Então por mais que tenha, né? Lógico, conduzir sem já automaticamente é infração. Mas conduzir com, mas ela está inoperante, está ineficiente aí é infração do mesmo jeito, beleza? Ou então com equipamento obrigatório em desacordo, né, com o estabelecido pelo CONTRAN. Porque essa fita aqui, pessoal, ela tem um padrão, certo? E se você andar com ela fora do padrão, né, sem as condições designadas pela resolução, também vai ser infração de trânsito, tá bom? E essa fitazinha aqui vai ter a palavra agora, né, porque o CTB teve alteraçãozinha aí vai ter a frasezinha, ó, aprovado Senatran. Antes era aprovado Denatran, né? Agora vai ser aprovado Senatran. Então, a partir do início, né, de 2024, os veículos que tinham a antiga fita vai ter que fazer a troca, né? Eles vão ter que ficar mudando aí para nova, né? Porque é aprovado Senatran. Antes era aprovado Denatran, só que aí o Denatran mudou a nomenclatura. Agora é Senatran, né? Secretaria Nacional de Trânsito. Beleza? Tranquilidade? E aí, parágrafo único. A situação infracional descrita no caput não afasta a possibilidade de aplicações de outras penalidades, né, previstas no CTB. Beleza? Então, além dessas aqui, pessoal, ele não fica isento de outras possíveis penalidades aí do CTB. Beleza? Aí eu tenho aqui o artigo 5º, certo? E vai dizer que excluem os veículos bélicos das exigências constantes nessa resolução. Então, muito cuidado, pessoal. Os veículos bélicos aí do Exército, né, aqueles destinados para a guerra, eles ficam o quê? Excluídos. Então, imagina aí um caminhão do Exército aí, enfim, que é utilizado para a guerra. É um veículo que não vai estar circulando pelas vias públicas. Então, eles vão ficar o quê? Excluídos. E pensando, né, até em estratégia de combate, seria negativo, né? Por quê? Vamos supor um combate aí noturno, um caminhãozão lá trazendo vários equipamentos. Se ele tivesse essas fitas, o inimigo bastaria colocar aqui uma lanterna, né, que de longe já refletia. Então já havia todo aquele caminhão, aquele negócio todo. Então até como estratégia isso não é positivo. Então você tem que ficar ligado que os veículos de uso bélico ficam excluídos aí dessas exigências. Beleza? Pessoal, aqui eu vou trazer algumas partes do anexo, certo? Mas é bem simples, tá? Só para você entender aqui a jogada, né? Porque a depender do tipo de veículo, a localização, né, da fixação dessas faixas retrorefletivas vão ser diferenciadas. Então observa aqui, ó. Quanto à localização, caminhões com PBT, né, que é peso bruto total, superior a 4.536 kg, reboque e semi-reboque. Então aqui a gente vai falar da posição nos caminhões, certo? Que tem PBT superior a 4.536 kg, nos reboques e também nos semi-reboques. Vamos lá, ó. Os dispositivos devem ser afixados aonde? Nas laterais
e na traseira do veículo, certo? Ao longo da borda inferior, alternando os segmentos de cores vermelha e branca. Vermelha, né? E branca. Porque a fita você viu aqui comigo, que é vermelho e branco, vermelho e branco, vermelho e branco, certo? Dispostas horizontalmente, então eu vou colocar horizontalmente, certo? A fitazinha aqui na horizontal, tanto na parte lateral, certo? Do caminhão, também na parte traseira, certo? De forma horizontal. Então a fita eu vou colocar na horizontal, certo? Distribuídos de forma uniforme, né? Cobrindo no mínimo 33,33% das bordas laterais e 80% das bordas traseiras, tá? Então se eu estiver falando de caminhão com PBT superior a 4.536 reboque e semi-reboque, vai ser, né, a cobertura de 33,33% nas bordas laterais e 80% nas bordas traseiras, beleza? Tranquilo? Não se preocupe não que eu vou já mostrar as imagens, tá? Nos reboques e semi-reboques, os dispositivos retrorefletivos deverão ser afixados nas laterais e na traseira da carroçaria do reboque ou do semi-reboque, afixados na metade superior da carroçaria, certo? Na metade superior da carroçaria, alternando as cores vermelho e branco também, né? Dispostos horizontalmente, não é vertical. Distribuído de forma uniforme, cobrindo no mínimo 50% das laterais e 80% da traseira. Então, quando você vê aqui os caminhões, você vai observar, ó, aqui, quando fala de reboque e semi-reboque, é no mínimo 50% da parte lateral e 80% da parte traseira. Quando eu falo dos caminhões, né, que ele vai fazer aqui, ó, ele vai dizer no mínimo 33,33 nas laterais e 80 na parte traseira. Para caminhões com carroçaria fechada, tipo baú, vamos supor que seja um baú, né? A posição dos dispositivos retrorefletivos nos cantos superiores e inferiores da traseira e das laterais, né, poderá ser ajustada para evitar obstáculos, de modo que demonstre a forma, né, e dimensões da carroçaria do veículo. Então a gente vai observar o quê? Volta aqui, ó. Aqui é o caminhão do tipo baú, certo? Então ele vai ter aqui, ó, nas extremidades aqui, ó, vai ter aqui também, e lá na parte traseira, na parte superior, além dessas aqui. Beleza? É isso que está dizendo aqui. Os cantos superiores e inferiores das laterais e da traseira da carroçaria dos veículos do tipo baú e afins, né, devem ser delineados por dois dispositivos de cada lado, afixados junto às bordas horizontais e verticais, e o seu comprimento maior deve estar na vertical. Então, tipo assim, ó, um veículo desse aqui, o que é o interessante é eu botar um aqui nesse sentido e outro aqui, ó. Um aqui nesse sentido e outro aqui, certo? Vai ser o ideal. Tá aqui, ó. Pronto. Mostrando aqui para vocês fica melhor. Ó, aplicação e alinhamento dispositivo de carroceria fechada. Olha aqui como é que ele bota, ó. Nas laterais, beleza? Nas laterais aqui, bacana. Aí, ó, bota um nessa borda, um nessa borda. Você observa que lá em cima, ó, não tem, tá vendo? Não precisa. Bota um nesse sentido e bota um nesse sentido. Um nesse sentido e um nesse sentido. É assim que funciona a sinalização, né, do que é do tipo baú, né, carroceria fechada. Você observa que na parte lateral, ó, aqui tem, na parte traseira, aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Aí na parte superior tem também, mas aqui no meio você observa que não tem. Então é assim que funciona, certo? No carroceria fechada. Se não for, a gente vai ver aqui, ó. Do tipo tanque, por exemplo, né, transporta óleo vegetal, transporta combustível. Você vai observar que a fita vai ficar onde? Na parte central, ó. Na parte central do tanque, na parte traseira, na parte central do tanque também. Então os veículos, ó, com carroceria do tipo tanque, os dispositivos retrorefletivos deverão ser aplicados no alinhamento central do tanque, certo? Tá aqui, ó. Vai ser afixado no alinhamento central do tanque, beleza? Admitida aí tolerância vertical de 10 centímetros para cima e para baixo, ou afixados horizontalmente na borda inferior das laterais traseiras, acompanhado do perfil da carroceria, tá vendo? Ó? Então ele pode jogar aqui, ó, no meio do tanque logo, né? Para ficar melhor a sinalização, beleza? Show de bola? E aqui na parte traseira ele joga aqui também, ó. Tá bom? Em veículos para transportes especiais com carroceria prancha, né, que é o carrega-tudo, esse tipo de prancha aqui, e também carroceria dos veículos do tipo porta-container,
deverão ser aplicados os dispositivos retrorefletivos nas laterais e traseira ao longo da borda inferior, certo? Olha aqui, ó. Você observa aqui que ele vai ser um tipo de carroceria prancha, né? Carrega caminhões, tratores, às vezes aqui em cima. Então ele não vai ter outro espaço, então ele vai ter que colocar nessa parte aqui, ó. Certo? Essa parte fixa aqui do veículo. Aqui, aqui, aqui. Você observa que no para-choque também ele coloca, né? Então, nesse caso aqui, se eu estiver falando da carroceria do tipo prancha, ele vai fixar, certo? Nas laterais e na traseira, ao longo da borda inferior. Certo? Ó. Ele diz aqui, ó. Aplicação e alinhamento dos dispositivos retrorefletivos em carroceria prancha. Aplicação e alinhamento dos dispositivos retrorefletivos de porta-container, né? Aqui é do tipo prancha e aqui é o porta-container, certo? Você vai observar que vai ficar nessa linha aqui, ó. Essa borda inferior da parte lateral e também da parte traseira. Fechou? Para você não confundir, eu trouxe essa situação aqui, ó, para você não confundir com o tanque, ó. Aqui você tem o tipo tanque e aqui você tem a betoneira, aquela que faz cimento, certo? Aquela que faz cimento, carrega cimento, ó. Em veículos com carroceria mecanismo operacional, ela vai ficar girando, certo? Essa betoneira aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó, se movimentando, né? Girando. A aplicação dos dispositivos retrorefletivos deve ser na plataforma de sustentação, certo? Ó. Qual é a plataforma de sustentação? Essa aqui, ó. É o que está sustentando essa betoneira aí, ó. Em suas laterais e na traseira, acompanhando o perfil da carroceria. Então, eu vou colocar a fita, não é na bitoneira aqui, ó. O que você conhece é como bitoneira, né? Betoneira é o nome correto. Eu não vou colocar a fita, não é aqui não, igual o tanque não, certo? Vai ser aqui, ó, na plataforma de sustentação, certo? Então, se de repente a banca coloca lá que na betoneira vai ser aqui a sinalização e perguntar se está correto, vai estar errado, certo? De repente ela pode jogar uma questão, né, que seria bem criativa aí. Ela poderia jogar ali uma questão envolvendo como seria a sinalização da betoneira, misturando ali com o tipo tanque, beleza? E aí a betoneira não é na própria betoneira, vai ser na parte de sustentação, certo? Tranquilidade? Beleza pura? Uma questãozinha aqui, ó. Conforme a resolução do CONTRAN número 948/2022, que estabelece os requisitos técnicos para o emprego de película retrorefletiva em veículos, assinale a alternativa incorreta, né? Então vamos procurar aqui a errada. Os caminhões com peso bruto total maior que 4.536 kg, os reboques e semi-reboques, ônibus, micro-ônibus, motorcas e tratores facultados a transitar em vias públicas, somente poderão ser comercializados e ter sua licença anual renovada quando possuírem dispositivos de segurança retrorefletivos afixados. Perfeito, né? É isso mesmo. Os fabricantes de películas retrorefletivas devem obter para os seus produtos registro no Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro, sim, tem que ter, né? São incluídos nas exigências dessa resolução os veículos bélicos. Rapaz, letra C é o nosso gabarito, porque na verdade não são incluídos os veículos de uso bélico, né, nessas exigências. Na verdade, eles são excluídos, tá bom? Nos reboques e semi-reboques, os dispositivos retrorefletivos deverão ser afixados nas laterais e na traseira da carroçaria do reboque, né, ou do semi-reboque, afixados na metade superior da carroceria, alternando os segmentos de cores vermelha e branca, né, dispostos horizontalmente, distribuídos de forma uniforme, cobrindo no mínimo 50% da parte lateral e 80% da extensão traseira, também é verdade. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente termina aqui, certo? A resolução 948 aí, de 2022. Resoluçãozinha bacana, né? Bem tranquila, em relação à aplicação desses dispositivos aí retrorefletivos, tá bom? Então assim, não tem muito, de repente, aí o que a banca cobrar, né, dessa resolução, porque a resolução em si ela é pequena, o que vai ter ali são algumas informações a mais nos anexos, e aí eu te mostrei, né? Tem uma parte desse anexo aqui que vai falar de medidas, 45 graus não sei para onde, 2 centímetros não sei para onde, isso não é importante para você, certo? Para a sua prova. Então realmente eu captei o que é de mais importante, os locais de afixação dessas películas aí, beleza?
Então vou ficando por aqui, pessoal. Desejo bons estudos. Tamo junto rumo à aprovação. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!